Questão 51. Mulher com 20 anos de idade desenvolve quadro de doença trofoblástica gestacional em sua primeira gestação. Foi submetida a esvaziamento uterino por vácuo-aspiração e iniciou o segmento pós-molar. Após 4 semanas de acompanhamento, apresentou vários episódios de sangramento vaginal moderado, com 3 níveis ascendentes de dosagens de gonadotrofina coriônica humana. Procurou emergência obstétrica, onde foi prontamente atendida após o episódio de sangramento vaginal intenso. Na ocasião, ao exame pélvico não foi evidenciada a lesão genital, a radiografia simples do tórax foi normal, a ultrassonografia transvaginal mostrou cavidade endometrial distendida por material amorfo sugestivo de coágulos sanguíneos e miométrio heterogêneo, com vascularização exuberante a Doppler fluxometria. A pergunta: sinal alternativa que contém diagnóstico e conduta indicados para este caso. Ok, história clínica e o exame físico. Então, para a gente rever, mulher de 20 anos de idade, desenvolveu doença trofoblástica gestacional em sua primeira gestação, ela foi submetida a esvaziamento uterino por vácuo-aspiração e iniciou o segmento pós-molar. Após 4 semanas de acompanhamento, apresentou vários episódios de sangramento vaginal moderado, 3 níveis ascendentes das dosagens de gonadotrofina coriônica humana, procurou a emergência após episódio de sangramento vaginal intenso, no ultrassom transvaginal, que é bastante importante para a gente poder diferenciar a doença. Então, o ultrassom mostrou cavidade endometrial distendida por material amorfo sugestivo de coágulos sanguíneos e miométrio heterogêneo, com vascularização exuberante. Diagnóstico mais a conduta. Então, a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial e, de acordo com as alternativas, a gente tem modo idatiforme parcial, modo idatiforme completa, o TU trofoblástico, coriocarcinoma e mola invasora. A doença trofoblástica gestacional ela tem 6 formas clínicas. A gente divide em formas benignas e formas malignas. As formas clínicas benignas são, então, a forma idatiforme completa, a mola idatiforme parcial. As formas malignas, mola invasora, coriocarcinoma, TU trofoblástico do sítio placentário e TU trofoblástico epitelioide. Ok, sua forma mais comum, a mola idatiforme, acomete 1 a cada 200 grávidas brasileiras. No passado era comum a paciente com mola idatiforme apresentar sintomatologia exuberante, tais como hemorragia copiosa, cistos tecaloteínicos dos ovários, útero aumentado para a idade gestacional, pré-eclâmpsia precoce, hiperemese e hipertiroidismo. Hoje, com o diagnóstico precoce feito pela ultrassom, muitas pacientes são diagnosticadas com gestação molar ainda na fase assintomática. Todavia, esse diagnóstico precoce tem dificuldade da análise histopatológica do material molar, tornando as técnicas imunohistoquímica e de biologia molecular importantes para a confirmação diagnóstica. Por seu potencial de evoluir para a neoplasia trofoblástica gestacional, as pacientes acometidas por gravidez molar devem ser atendidas em centros de referência, onde são inicialmente submetidas ao esvaziamento uterino pela técnica de vácuo-aspiração. Nesses serviços especializados, elas também terão monitorado seus níveis de gonadotrofina coriônica humana a fim de detectar precocemente a persistência da doença e sua progressão maligna. Espera-se que cerca de 20% das pacientes com mola idatiforme desenvolvam neoplasia trofoblástica, cujo tratamento quimioterápico é capaz de curar a grande maioria das pacientes, preservando sua capacidade reprodutiva, que, pelo geral, não se altera. Ok, o diagnóstico da mola idatiforme. O diagnóstico da mola idatiforme ocorre geralmente no primeiro trimestre da gravidez. A anamnese e o exame físico deixam entrever situações suspeitas, tais como hemorragia, útero aumentado para a idade gestacional, vômitos incoercíveis, massas pélvicas anexiais e pré-eclâmpsia precoce, não sendo raro na atualidade pacientes assintomáticas. Sem dúvida, a dosagem de HCG mostra valores elevados, muitas vezes não compatível com a idade gestacional, auxiliando no diagnóstico. Ainda de valia será a dosagem de HCG nos casos em que a histopatologia é inconclusiva, notadamente em casos de aborto hidrópico, ou quando não se dispõe de avaliação histopatológica de produto de esvaziamento uterino. O diagnóstico da mola idatiforme foi revolucionado pelo emprego do ultrassom. A mola idatiforme é facilmente visualizada pelo ultrassom, quando se observa eco endometrial hipercóico, preenchendo por imagens hipoanecogênicas irregulares, centrais ou margeando o miométrio na ausência de embrião feto. A figura 4, a seguir.
É frequente o útero encontrar-se aumentado para a idade gestacional e os ovários apresentarem policistose, múltiplas formações císticas de 4 a 8 cm, anecogênicas, bem delimitadas, geralmente bilaterais. Nestes casos, 80% das modalidades são diagnosticadas à ultrassonografia. O impacto da idade gestacional nesse diagnóstico é inquestionável. Estima-se que de 25 a 50% das gestações molares não sejam diagnosticadas pelo ultrassom, pela idade gestacional precoce com que os exames são feitos. Aqui a gente tem uma figura, então, de uma ultrassonografia sugestiva de mola idadiforme completa. São evidentes as formações anecogênicas permeando a cavidade endometrial. Ok, o diagnóstico da MHP não será difícil após a 12ª semana de gestação, quando a visualização do feto pelo geral hidrópico, acompanhado de placenta com áreas ecogênicas, tipo flocos de neve, traz a suspeição dessa anomalia da gestação. O feto apresenta malformações grosseiras, melhor vistas no segundo trimestre. A ultrassonografia reconhecerá 90% das MHP com as alterações clássicas descritas. Infelizmente, esse não é o cenário mais frequente. Em verdade, o cenário da MHP diagnosticada precocemente é tão inespecífico que faz com que mais de 70% desses casos não sejam diagnosticados pela ultrassonografia. Aqui então temos a ultrassonografia compatível com modalidade parcial. Percebe-se a presença embrionária algo hidrópica diante da área placentária repleta de material amorfo e sonolucente. Ok, tratamento. Uma vez identificadas as pacientes com suspeita de DTG, doença trofoblástica na gravidez, elas deverão ser encaminhadas para centros de referência onde serão submetidas ao esvaziamento uterino da mola idatiforme. Salienta-se que estão proscritos os métodos de esvaziamento uterino por prostaglandinas ou ocitocina, incriminadas em aumentar o risco de embolização trofoblástica. Recomenda-se o uso de vácuo-aspiração, uma vez que a curetagem concorre para a maior chance de perfuração uterina. Amolecidos e aumentados estão esses úteros. Recomenda-se parcimônia na infusão de ocitocina durante o esvaziamento uterino, reservada para os casos de hemorragia. Segmento pós-molar. Após o esvaziamento uterino, inicia-se o segmento pós-molar, cujo objetivo é monitorar a curva de HCG a fim de detectar a evolução para NTG. NTG, então, a neoplasia trofoblástica gestacional. A molécula de HCG é complexa e há inúmeros testes para sua dosagem, ainda que nenhum deles tenha sido especificamente para o segmento da DTG, doença trofoblástica gestacional, tão somente para o diagnóstico de gravidez. Para o segmento pós-molar, recomenda-se o uso do kit DPC, pois é capaz de analisar todas as frações de HCG. Quando isto não for possível, deve-se dar preferência ao uso do mesmo kit a fim de evitar-se variações no método da leitura hormonal. Fundamental no segmento pós-molar é a contracepção sistemática a fim de evitar gravidez, cujo HCG placentário não permitiria diferenciar HCG de origem tumoral. Diagnóstico da neoplasia trofoblástica gestacional. Para os casos em que a remissão não vem espontaneamente, são utilizados os critérios exagerados pelo FIGO 22 para diagnóstico de NTG. 4 dosagens semanais de HCG em platô ou 3 dosagens semanais ascendentes do HCG. Caso de histopatologia evidenciando coriocarcinoma ou presença de metástase no cérebro, fígado, sistema gastrointestinal ou massa maior que 2 cm no raio-x de tórax. Vale salientar que o diagnóstico da NTG é químico-hormonal, prescindido da histopatologia. Então, vamos lá. A neoplasia trofoblástica na gravidez. Gestacional, desculpa. Então, aí a gente precisa diferenciar entre TU trofoblástico, coriocarcinoma e mola invasora. Como nós vimos na questão, a paciente ela foi submetida a esvaziamento uterino e iniciou o segmento pós-molar. Aí, após as 4 semanas de acompanhamento, ela apresentou vários episódios de sangramento moderado, com 3 níveis ascendentes das dosagens de gonadotrofina coriônica humana.
que nem um dos critérios aqui são 3 dosagens semanais ascendentes do HCG. Então a paciente aí ela tem um risco grande de uma neoplasia trofoblástica gestacional. Então vamos diferenciar as 3 formas. Então o coriocarcinoma é uma neoplasia maligna na qual a diferenciação em citotrofoblasto viloso e sim o trofoblasto é vista na ausência de estruturas vilosas coriônicas. Pode ocorrer após MHC, MHP, gestação normal, perdas gestacionais ou gestações ectópicas, sendo que a incidência após MHC é 1000 vezes maior que a incidência após gestações não molares. Caracteriza-se por nódulo hemorrágico que pode estar em comunicação com a cavidade uterina ou no interior do miométrio e é causa de metástase precoce para colo, vagina e sítios distantes. Então isso daí ajuda a gente a fazer o diagnóstico diferencial bastante. Por isso, hemorragias intracerebral sem explicação ou cor pulmonar e agudo em mulher na idade reprodutiva deve sempre levantar a suspeita de coriocarcinoma. Ok, então aqui a gente tem 2 imagens, ultrassom, a imagem mostra o nódulo uterino apresentando hipervascularização ao estudo Doppler, sugestivo de metástase do coriocarcinoma. No segundo aqui nós temos uma imagem de ultrassom, nódulo uterino com perda do padrão vascular anterior após o início da quimioterapia. Ok, aqui vamos então para outra doença, o tumor trofoblástico. Tumor trofoblástico do sítio placentário. Nessa patologia, a diferenciação é relacionada ao intervilo, intermédio ao invés de vírus ou trofoblastos, podendo originar-se de modo hidatiforme ou gestação não molares. Clinicamente, apresenta-se como amenorreia ou sangramento vaginal irregular, que pode acontecer meses ou anos após a última gestação. Associado a HCG discretamente aumentado, o diagnóstico é dado por curetagem e estudo histopatológico. As metástases menos frequentes e ao estudo ecográfico não há características específicas, devendo-se valorizar o histórico clínico associado a massa irregular uterina, geralmente localizada. Então aqui a terceira doença, a mola invasora. Na mola hidatiforme invasiva, é caracterizada pela penetração de vírus molares de uma MHC ou MHP, então a forma completa ou a forma parcial, no miométrio ou vasculatura uterina, podendo causar perfuração uterina ou extensão pélvica local. O estudo ecográfico demonstra, vamos lá, então demonstra áreas de ecogenicidade aumentada no interior do miométrio, lesões heterogêneas com pequenas cavidades preenchidas por líquidos, Doppler, extensão e resposta a QT. Aqui nessa imagem temos uma imagem microscópia de peça de histerectomia contendo uma mola invasiva. A cavidade uterina é preenchida por vesículas na seta, cavidade uterina preenchida por vesículas com invasão miometrial multifocal. A gente consegue então visualizar aqui. Aqui outra imagem de útero obtida por histerectomia abdominal indicada por hemiperitônio, a invasão extensa do miométrio. A gente consegue visualizar legal aqui a invasão extensa do miométrio por mola invasora chegando até a serosa. Chegando então até a serosa, observar a cavidade uterina sem doença trofoblástica, o que explica sucessivas curetagens negativas para trofoblasto. Ok, voltamos então para a questão. Então a pergunta qual o diagnóstico e conduta indicados para esse caso? Então a gente já pode descartar a mola hidatiforme parcial e a mola hidatiforme completa, porque a paciente ela foi submetida ao esvaziamento uterino por vacoaspiração e mesmo assim, depois de algum tempo, ela continuou tendo sintomas, sangramento vaginal moderado, e ela teve 3 níveis ascendentes das dosagens de gonadotrofina coriônica, que isso daí é bastante sugestivo para neoplasia. Então, a gente descarta a alternativa A mola hidatiforme parcial e mola hidatiforme completa. O tumor trofoblástico do sítio placentário.
Vamos lá, então, as formas malignas, como nós vimos, é então o tumor trofoblástico, o coriocarcinoma e a mola invasora. Então, aqui, o que vai ajudar a gente a diferenciar vai ser a ultrassonografia. A ultrassonografia, então, mostrou cavidade endometrial distendida por material amorfo, sugestivo de coágulos sanguíneos e miométrio heterogêneo. Então, vamos lá, o que é bastante importante aí. Então, a gente tem os coágulos sanguíneos, tem o miométrio heterogêneo com vascularização exuberante. Então, como nós vimos, isso daqui é bastante característico, o miométrio heterogêneo, os coágulos sanguíneos da mola invasora. No caso, ele diz aqui, o que poderia ajudar aqui, radiografia simples do tórax foi normal. Então, vamos supor que o coriocarcinoma ele pode dar metástases para diferentes partes do corpo. Então, acho que isso aqui foi uma dica que, por exemplo, não tem metástase na cavidade torácica. Ao exame pélvico não foi evidenciado nenhuma lesão genital, que também é uma das características do coriocarcinoma, que pode dar metástase na vagina e outros órgãos ali próximo do útero. Então aqui precisaria saber a ultrassonografia, como nós vimos. Vamos voltar aqui rapidinho então da mola invasora. No estudo ecográfico a gente consegue ver áreas focais de ecogenicidade aumentada no interior do endométrio, lesão heterogênea com pequenas cavidades preenchidas por líquido. Então, isso daí ajuda a gente a diferenciar essas três doenças. E no caso, além de saber o diagnóstico, a gente precisaria saber a conduta indicada. No caso da mola invasora está indicada a quimioterapia e é feita normalmente pelo uso do metotrexato. Então, a alternativa correta é mola invasora e iniciar quimioterapia. Aqui, de acordo com a referência bibliográfica, bem legal esse artigo da UERJ e desse site caliper.med também, que tem as ultrassonografias e tem textos que ajudam a gente diferenciar as doenças, bem interessante também.